Olá, ouvinte, muito bem-vindo ao PokerCast do grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. E eu sou o Marcelo Lanza. E chegamos à entrevista de Thiago Grigoletti, parte 2. Quantos elogios à primeira parte. Muito obrigado a todo mundo que mandou mensagem, que celebrou essa fantástica primeira parte de conversa. Hoje tem a segunda completa. Lembrando que o PokerCast é trazido a você por Bodog, pela Suprema Poker, pela Pay for Fun, pelo Stars Club e pela Duarte Tips. Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários no nosso e-mail é pokercast@gruposuperpoker.com.br, Instagram e Twitter, @guicalil e @lanzamaia. Nosso telefone é 31 975 18 9609 para me mandar maravilhosos áudios no WhatsApp ou para entrar no nosso fantástico grupão do Telegram. Bora de notícias, então? E vamos à sessão de notícias trazida a você pela Suprema Poker, a evolução do poker online. Adivinha, esse final de semana tem R$1 milhão garantidos para variar, dessa vez por R$350. O torneio será às 16 horas e prepare-se para embarcar nessa aventura. Ô Lanza, muita gente ouve o PokerCast, né, fora de época, mas uma coisa curiosa é o seguinte, quase toda semana o nosso anúncio é o mesmo, né, R$1 milhão garantidos. Independente da época que você ouvir, provavelmente esse anúncio vai valer. O Bahia pode dar uma alterada, tem semana que é 175, tem semana que é 230, tem semana que é 350, mas R$1 milhão tá quase sempre lá batendo. Bom, e direto para nossa sessão de notícias, está finalizado o BSOP São Paulo. Exatamente, o BSOP São Paulo está terminado. Claro que a parte de festas, bebedeiras e etc. será contada ao final da entrevista, né? No final do programa. O que puder ser contado, realmente eu acho que dessa vez não vai dar para contar tudo, não. Mas algumas coisas que eu queria apontar. A primeira é com relação ao carinho dos ouvintes, né? Eu já tinha dito na semana passada que um ouvinte me abraçou e manifestou carinho com relação ao PokerCast, ajudar ele com a profissão dele, com os pais compreenderem. Mas o que se seguiu durante o evento foi um negócio realmente muito especial. Abraços, encontros fantásticos. Eu vou evitar falar nomes porque eu vou esquecer, certamente. Mas muito obrigado a todos vocês, amigos ouvintes, que me encontraram. E tenho certeza que encontraram o Lanza e manifestaram carinho. Que demais! Fora da curva, né? Mais uma vez, fora da curva. O contato com a turma ali no corpo a corpo é diferenciado, né? E isso lembra a gente do porquê fazer o programa todas as semanas, porquê dar tanta entrega, porque o carinho é bizarro. Bizarro é a palavra. Bizarro é a palavra. A respeito do evento, o Main Event foi transmitido nos 2 últimos dias. Eu e meu querido Caio Braz, cumprindo a tradição. A mesa final acabou ficando bem short, ninguém caiu no dia anterior, e aí nós começamos a mesa, as 3 primeiras horas, salvo engano ali, ninguém caiu, aí todo mundo obviamente ficou short, não é problema do evento, é problema da natureza do torneio, e aí a treta ficou louca, foi faca na caveira, e parabéns ao grande campeão Pedro de Twin, que levou R$456 mil depois de acordo. Na segunda colocação, o lendário Bruno Nunes, conhecido no poker pelo nick Bruno Chato e lenda do poker carioca, levou R$373 mil. O Paulo Pinto, também carioca, foi o terceiro colocado, levou R$216 mil. Numa mesa final que ainda teve o colombiano Sebastián Hoyos na quarta colocação e na quinta colocada a Tatiele Cardoso. Eu realmente imaginei que eu ia narrar uma campeã do BSOP pela terceira vez. Estivemos perto, Lanza? Tivemos perto, mas tivemos campeão no BSOP, não no Main Event, né? E aí tivemos campeãs múltiplas, né? Falaremos disso. No torneio, no geral, não tivemos muita surpresa, né? Tivemos Murilo Milhomem, que puxou o Pialô transmitido do Millions, puxou de novo esse que não foi transmitido, do BSOP São Paulo, primeira etapa, levando R$48 mil para casa. Marcelo Mesquil levou o Deepstack Turbo. A Rússia, Daria Poker, @Daria_Poker, eu coloquei o nick de Instagram para não ter que me submeter a tentar pronunciar o sobrenome dela e não sofrer bullying do senhor. Não só puxou o Ladies, como levou o Multiday High Roller, mas, para surpresa também de ninguém, ela bateu na segunda colocação no Multiday High Roller, ninguém menos que o senhor Caio Rei. E
Guilherme Decour, o Gui 12, passou aqui pelo PokerCast, puxou back-to-back o Omaha Dealer Choice, ele já tinha ganho no Millions, igualzinho o Murilo Milhomem fez, ele puxou no Millions e puxou agora de novo, e o torneio de 8 Game veio para Belo Horizonte pelas mãos de Marceleza. Eu joguei o torneio de 8 Game, a estrutura tá absolutamente fantástica, tá sensacional. E teve uma coisa que foi sensacional nesse torneio, Lanza. O Bruno Paulino, nosso querido Bruno Paulino, foi eliminado do torneio e o João Heraldo, rádio, puxou aplausos, cara. Tipo nos bons tempos, velhos tempos do poker, de quando alguém era eliminado e sofria aplausos, cara. Foi muito bullying e foi muito maravilhoso. Então ficam os meus parabéns ao querido Bruno Paulino e ao rádio que puxou as palmas. O rádio não existe. Não existe, cara. Não tem nada pior do que você cair no torneio debaixo de aplausos. É muito terrível. Você tá muito derrotado naquele momento que você receber palmas. É a caminhada do vexame, né, cara? A caminhada do vexame pro caixa e você começa a receber palmas. Como é uma turma mais das antigas, todo mundo entendeu, lembrou que fazia-se isso lá pelos idos de 2010. E, cara, foi simplesmente sensacional. Eu defendo que, pelo menos nos torneios sêniores e nos torneios que tem a turma mais das antigas, a gente volte às palmas, porque a eliminação é pouco para todos nós que jogamos pôquer. Entendi. E teve Grilo na segunda colocação no torneio de imprensa ainda, né? Exatamente, Grilo ficou na segunda colocação no torneio da imprensa. Quem levou o torneio foi o Bozo. E a gente achou que a brincadeira mais antiga da imprensa, da mídia do BSOP ia acabar, né? Porque o Del Valle, inclusive, tá querendo dar o nome do troféu de imprensa para Troféu Gabriel Grilo. E aí o Bozo eliminou, ele teve para ir em vias de ganhar o torneio, depois foi ao Win 99 contra o 88. Quando eu dei parabéns para ele no grupo da imprensa, ele respondeu o seguinte: pior seria se eu tivesse dado 2 tiros no 8 Game Mixed e ido embora para casa tendo caído na bolha. Então foi uma falhinha que eu mereci, mas deixo aqui os meus parabéns a Gabriel Grilo. Sangue, né? Dá para entender que a turma foi pro sangue, né? Exatamente. Importante. Por cair atirando é sempre melhor. Cair atirando sempre. Exatamente. E para nossa última notícia de hoje, exatamente, a sessão de notícias hoje ficou super curtinha. O Brasil tem 9 posições no top 10 do Pocket Fives, Marcelo Lanza. O que o Pleno 1, que é o britânico, tá fazendo ali em segundo, cara? Exatamente. O Patrick Leonard veio para atrapalhar, né, cara? Tawan Naves na primeira colocação, Felipe Ketzer na terceira, Dalton, IP Vigar Lima, Aurélio, Luciano Holanda, Eder Campana e Paulinho. São os outros 10 jogadores. Tem matéria completa no Super Poker, tem post no Instagram do Super Poker. Lembrando o seguinte, a gente está olhando para o top 10, mas temos na 12ª colocação Padilha, 14ª Furlaneto, 17ª Kowalski, 19ª Renan Bruschi. Então estamos solicitando férias do jogador britânico urgente, para que a gente possa tomar conta do top 10, fincar a bandeira e depois parar de jogar poker. A gente pode falar, não, já resolvemos isso aqui, né? Não precisamos mais julgar isso, não. Dominamos tudo. É oficial, senhores. Paguem a gente. Só isso. Maravilhoso. E vamos para a nossa entrevista, mas não sem antes falar da Pay for Fun, sua carteira digital com cartão pré-pago. Na semana passada eu contei que o Douglas pediu ajuda, né, na parte técnica de como resolver uma questão. Falei com ele para resolver no chat, senão a gente ia estar com os donos. Estive com o Fabrício e com o Léo durante o evento. E depois gravamos uma entrevista sensacional com o fantástico Thiago Camilo. Participou da entrevista o meu querido Rodrigo Garrido. Ele fez perguntas muito pertinentes. Semana que vem ele estará no ar. E, cara, demais ver a turma toda, inclusive os amigos ouvintes do PokerCast que puderam pessoalmente elogiar a Pay for Fun e pagar contas com o cartão da Pay for Fun lá no BSOP, lá nos bares do entorno. Foi maravilhoso e foi muito bonito ver isso. Sensacional. E ficamos com a palavra de Rodrigo Garrido. A Pay for Fun é uma empresa brasileira e por isso ela está totalmente regulamentada, tudo certinho, tudo dentro do que precisa ser. Se você tiver qualquer tipo de problema, você tem acesso direto aos donos, conversa com eles, né? Você pode me chamar o Gui, a gente está aqui para estar ajudando, né? Você não vai ter problemas com saque, com transferência, com a Pay. Se tiver, você tem a quem recorrer e a quem falar. A gente teve caso
agora recentemente de outras operadoras que tiveram vários jogadores, inclusive jogadores regulares conhecidos que tiveram problemas de contato, que você só consegue mandar um e-mail, você não tem uma pessoa, um representante, alguém que você tem acesso para estar falando, e demora 10, 15 dias e o e-mail não vinha de volta, você ficava com o seu dinheiro preso, não conseguia sacar. Então, com toda certeza que na Pay esse problema você não vai ter. E vamos a Thiago Grigoletti, parte 2. Grigo, você falou o seguinte, eu levei tempo para adaptar os solvers, eu resisti um pouco para começar. Você pegou um período de downswing, quer dizer, chegou num ponto que você olhou para o jogo e começou a preocupar se você não ia mais batê-lo? Eu acho que isso foi talvez o principal fantasma assim, durante toda a minha carreira, e eu acho que também deve ser algo que preocupa muito dos jogadores, né? Meio que a gente tem que estar sempre se provando. É tipo um jogador de futebol, meio que não importa tudo que ele fez no passado. Se ele não estiver bem agora, né, parece que está todo mundo julgando, falando mal. Então é algo que a gente tem que aprender a lidar internamente com isso. Mas eu acho que tudo vem para um propósito, né? Eu acabei, apesar dessa minha trajetória não linear, vamos dizer assim, né? Não é aquela coisa de sempre ganha e foi sempre altos e baixos. Eu aprendi muito com esses altos e baixos e consegui ajudar muitas pessoas a não passar por isso e vou conseguir ajudar muito mais gente também, né? Então tudo serve para algum propósito. Na hora que você virou a chave do solver, o Grigo virou o cara da matemática, quer dizer, do dia para a noite, quando você resolveu, falou, vou comprar essa parada, vou comprar esse programa e vou começar a estudar isso. De repente foi uma coisa tipo de filme, do nada você começa a estudar feito maluco e rodar a mão e entender como é que foi como é que funcionou esse processo de transição do cara que não queria, né, ou estava com a dificuldade, uma resistência ali, adaptação, para o cara que de repente começa a rodar e simular a mão. Foi meio que fui obrigado, né? O step cai no meu colo ali no meio de 2018 e eu tenho uma responsabilidade muito grande agora. Quando eu tinha outros sócios e os outros sócios sempre deixaram bem claro que trabalhavam muito mais do que eu, assim, nas aulas, inclusive, né? Eu sempre fui um lado mais jogador, assim, no início. E foi isso. Acabei por necessidade ali, né, de tanta gente, eu tive que aprender a mexer em tudo. Hoje sei mexer em tudo que é programa, sei tudo de matemática, né? Foi um processo longo, dolorido, mas que formou o jogador que eu sou hoje, hein? Maravilhoso, maravilhoso. Grigo, vamos voltar um pouquinho no Coach for Deal para a transição dos cavalos, porque o Step hoje é um projeto encantador no seguinte sentido, ele pode não ser o maior time em número de jogadores, mas o que ele tem de projeto paralelo é um negócio que é absurdo, né? A quantidade de coisas acontecendo ao mesmo tempo do Step e que são coisas que você vai me permitir falar o seguinte, às vezes coisas até que fizeram antes do próprio Step, mas que o Step pega e executa, às vezes até com uma distância de tempo do original. Tem o Step House, nós vamos poder falar disso, tem o Poker na Escuta, enfim, é tanta coisa, tem o podcast, né? De repente vocês pegam o Coach for Deal e passam para os cavalos. Vocês estão ali jogando com 30, 40 cavalos, como você disse. Me conta como é que vai funcionando esse desenvolvimento do time. O desenvolvimento do time meio que o Igor cuidava de tudo ali, da parte de gestão, assim, vamos dizer assim. Uhum. O Gremistinha pegava muito forte na parte dos coaches e eu meio que só cumpria minhas obrigações ali, mas eu era incomodado com algumas coisas, né? Mas eu não podia, não tinha voz naquele momento, né? 20% das ações e então meio que fui levando, assim, né? Porque foi aparecendo e quando surgiu a oportunidade nessa transição de eu tomar conta do Step Team, aí foi um momento de reflexão, né? Onde eu pensei, cara, se eu vou fazer isso, eu vou ter que fazer de uma maneira diferente, né? E vou ter que fazer de uma maneira que eu acredite que eu possa, como é que eu vou dizer, fugir um pouco, né, do tradicional, do que todo mundo vem fazendo. Eu li ali o livro do Haidali, O Propósito, e foi onde eu comecei a fundar o Step Team, assim, abaixo das lições desse livro, primeiramente. E essa ideia de marketing digital, de ajudar outras pessoas, sempre teve firme, né? A gente foi apoiando ali as ideias do Guimora, que é o meu sócio lá de São Paulo, que cuida dessa parte toda aí que tu citasses antes, e dando carta aberta para ele trabalhar ali
sempre testando coisas novas, né? Assim como lá atrás a gente inovou com o coach por deal, mais na frente a gente pode inovar em alguma outra coisa. Hein? Entendi. O Gui, a sensação que eu tenho é que o Gui deu uma largada na carreira de jogador oficialmente e que ele tá abraçadíssimo com o time. Eu tô correto ou não? Ele voltou esse ano, na verdade, né? Ele tá numa pegada já diferente. Ele passou alguns anos afastado, sim. Ele tinha muita dor no braço, principalmente, teve alguns problemas ali, mas a maior função mesmo era cuidar das outras empresas, as empresas de fichas ali, o QG, né? Todas essas responsabilidades, mas foi uma junção de várias coisas ali. Perfeito. O desenvolvimento técnico do time, porque agora, quer dizer, se ele está voltando depois de um tempo parado, e o STEP tinha demanda de estar com professores que tivessem no auge, isso acabava tendo que vir de você e do Leocir, correto? Correto, mas a gente também sempre trouxe muita gente de fora para dar bastante aula dentro do STEP. Posso citar alguns aqui, Lipe Pive, Realisson, Eduardo 850, Luiz Duarte, Garla, Dan Almeida. Sim, foram muitos que passaram ali, nos ajudaram também, né, dentro do STEP. Nunca ficou somente sobre meus ombros, mas dá para se dizer que 70% sim, porque o Gui não dá aulas e o Leocir, apesar de as aulas dele serem incríveis, serem muito boas, ele não é um grande fã de dar aula, né? Não é algo que ele ame fazer. Já eu gosto bastante, assim, eu acho que eu sou bem didático. Ah, que legal, que bacana. Vamos falar um pouco a respeito do lidar com a meninada do time. Quantos jogadores tem hoje o STEP? Hoje são 65 jogadores. Perfeito, 65 jogadores, entre ele está o ídolo Big Fat, que na entrevista dele me contou que te procurou desesperado no BSOP, porque tinha acabado o dinheiro, não era o dinheiro dele jogar, não, tinha acabado o dinheiro dele jogar, dele comer, dele dormir, dele hospedar. Eu queria que você contasse para mim. Você falou, primeiro vamos falar um pouquinho, o propósito obviamente não é o livro de pôquer. O que é o propósito? É um livro de autoajuda, de compreensão, onde que se enquadra o livro? É um livro de como ele, abaixo dos princípios, né? Na verdade não é propósito, é princípios o nome, e é abaixo dos princípios que ele criou a empresa dele, assim, né? O Rei Dalio, que é um empreendedor norte-americano. Perfeito. E esse livro te coloca no caminho de ser o líder, de ser o dono do time, quer dizer, de assumir essa postura? Começa um indício de que eu teria que começar a procurar a liderança, exatamente como tu falasse. E aí, através disso que eu começo a prática da leitura, começo a ler muito a partir de 2019, e justamente porque eu sabia que eu ia conduzir outras pessoas e que eu tinha que estar ali liderando, né, no pilotão de frente. Exatamente, aí a gente volta para o Big Fat indo atrás de você e pedindo um dinheiro emprestado e você salvando ele, emprestando, salvo engano, ali R$2.000, eu não lembro quanto que foi. Ele contou aqui na entrevista, já tem um tempo. Me conta um pouco dessa função, porque o dono de time, ele tem a função de professor, tem a função de instrutor, mas muitas vezes ele tem que ser psicólogo, pai, disciplinário. Como que funciona a sua vida hoje com relação aos alunos do STEP? Acho que tu simplificou bem ali, né? A gente tem que ser um pouco de tudo. Procurar entender o estágio emocional ali do jogador, né? Procurar entender como está a parte técnica dele, procurar tratar ele como um ser humano também, né? Tentar entender o porquê que ele pensa da maneira que ele está pensando, o porquê que ele tomou determinada decisão, né? Acho que é isso aí. Perfeito, maravilhoso. E são 65 jogadores e você tem figuras tipo o Fat jogando para você. Qual que é o percentual de Big Fats? Qual que é o percentual de jogadores que você tem? Quer dizer, tem que dar muito puxão de orelha? Como é que funciona a questão da responsa e quanto que você recicla do seu time por ano? Quer dizer, um time começa com 65 jogadores em janeiro. Dos 65 que começam em dezembro, se você tivesse que botar um dinheiro, quanto você diria que vão chegar lá em dezembro? A gente não está focando muito em quantidade assim, de jogadores, mas na qualidade do que a gente está fazendo ali dentro. Então já faz até alguns anos que a gente não cresce esse número de jogadores, mas eles estão evoluindo ali dentro. Vamos dizer que quando eu peguei o time lá em 2018, a maioria dos jogadores jogavam no time micro, a gente tinha pouquíssimos jogadores no time pro. Hoje o time pro ele já representa, sei lá, 30% do time, o time mid representa
50% do time e o micro ali, né, o resto. Então, existem muitos jogadores, né? O Big Fat é um dos exemplos. Eu até me surpreendi com a entrevista dele, porque para mim foi uma atitude completamente normal, né? Tipo, é um jogador meu que estava lá em apuros, o mínimo que eu tinha que fazer era ajudar ele, como eu procuro ajudar todo mundo, né, no meu dia a dia. E eu nem notei assim que eu tinha feito algo tão importante por ele, né? Para mim era somente a minha obrigação ali, e depois até me senti bem feliz ali com a entrevista dele e tal. Bacana demais. Demanda muito puxão de orelha? Ah, demanda. Assim, eu sou taxado às vezes como brabo, né? Aquele estilo gaúcho de falar, às vezes quando eu tenho que dar um puxão de orelha, é feio o negócio, mas eu espero que todo mundo que está ali dentro do Step Team saiba que eu faço aquilo pro bem deles, né? Eu só quero o bem deles, e não assim para que me dê mais dinheiro, simplesmente para que eles possam percorrer uma carreira mais tranquila, né? Porque eu comecei lá onde ninguém conhecia nada de poker, até o momento que nós estamos hoje com poker difundido de uma maneira muito grande. Eu sei como foi difícil a minha trajetória, né? Se eu puder ajudar qualquer pessoa aí com um pouquinho da minha experiência, é o que me preenche hoje em dia. Perfeito. E isso foi uma coisa que você teve que aprender? Quer dizer, esse poder de dar um puxão na orelha de um cara que está mais ou menos, que está meio capengando ali, que você tem que dar um puxão de orelha, isso demandou aprendizado ou isso vem lá do tempo de meninos? Para você é fácil fazer essa função? Eu acho que eu fui aprendendo com o tempo, né? Eu comecei a dar aulas muito, muito rapidamente, assim, mas claro que é um processo, né? Não vem de uma hora para outra. Beleza. Grigor, uma coisa que você me apontou é o seguinte: a gente não está focado em crescer o time, a gente está focado em ter um número maior de jogadores. E, obviamente, à medida que você vai mantendo os mesmos jogadores por longo período, esses jogadores vão melhorando. Então, seu time de micro, eu suponho que com o passar do tempo, a tendência é que você vá perdendo jogadores do time micro e vai aumentando os jogadores em mid-stakes e stakes mais altos. Está correto isso? Está correto, exatamente. A rotatividade mais alta ela está ali no micro mesmo, onde a galera meio que tenta um sonho, muitos não têm ideia de muito bem como funciona, mas do time mid para o time pro, assim, a retenção está muito alta. Eu acho que já faz 2 ou 3 anos que a gente não perde nenhum destaque, assim, nenhum grande jogador, né? Então todos meio que notam o grande trabalho que a gente faz lá dentro e não estão muito interessados assim, em jogar por conta própria, que é algo que eu digo para eles, que eu não quero que eles fiquem lá para sempre, que todos deveriam um dia tentar, né, seguir a sua própria trajetória, mas a gente sabe o quanto é difícil, né? Principalmente na parte de gestão de bankroll, gestão emocional, networking, coaches atualizados, né? Inúmeras coisas que um time te oferece. Para citar um concorrente, quer dizer, quando um jogador se destaca no 4Bet, a tendência é que ele vá jogar mais caro, mas que ele vai ter um time abaixo dele ali, que ele vai dar aula. A formação dentro do STEP é formar o jogador final, quer dizer, não formar o professor. O normal é trabalhar para formar um cara que vai jogando cada vez mais caro e cada vez mais sem dar aula para os de baixo? A gente respeita a individualidade de cada um. Tem gente que gosta de dar aula, que sente essa necessidade de ajudar outras pessoas. A gente procura apoiar, né? Tem outros que gostam de fazer stream, a gente vai lá e apoia, como apoiou desde o início a Dani e o Big Fat, né? Uhum. Tem outros que simplesmente só gostam de jogar, a gente procura fazer o máximo para eles somente jogar mesmo, que é o caso do Pica das Galáxias, até do próprio Leocir, né, que chega a me ajudar com aulas, mas claramente o que ele mais gosta de fazer ali é jogar. Uhum. Então, basicamente é isso, entender a individualidade de cada um e ajudar. Perfeito. Só lembrando que o Pica das Galáxias é o nick fantástico de Rafael Furlan Neto, que passou aqui pelo PokerCast também, né? E aí a sensação, e eu estava discutindo isso com a própria Eli, quando a gente estava preparando a pauta, e mais uma vez, e aí agora eu vou tomar licença para agradecer todo mundo que ajudou na pauta, a Eli, o gremista, a Duda, sua namorada, que falou com a Eli, e o Gui Moura também, que mandou um monte de mensagem, e a gente estava discutindo a respeito das suas aulas de terça-feira, se não me engano, que é o Café com Poker, né? Um projeto que você faz no YouTube e que não está muito claro o motivo exato do café, porque ele não é uma aula para o time, você não cobra. Quer dizer, qual que é a intenção do Café com Poker? É um curso de poker online para retribuir para a comunidade? Qual que é o ganho do
ser humano Thiago Grigolete no Café com Poker? Vou tentar ser o mais sincero aqui possível. É uma mistura, acho que de três fatores ali, né? O primeiro é através do desenvolvimento pessoal, lendo livros e fazendo cursos, eu descobri a potência que o marketing digital tá virando, que o YouTube ele vai virar a nossa TV, né? Que dominava a maioria das interações há 20 anos atrás, até 10 anos atrás, né? Hoje em dia, tu pega no teu celular e tu bota no YouTube e assiste de qualquer lugar, né? Uma televisão demanda um espaço físico, estar em casa, esse tipo de coisa. O segundo ponto é o sentimento que eu queria de deixar algo que perpetuasse por muito tempo, assim, né? E eu olhei fundo pro mercado e vi que tinha muita gente streamando, muita gente fazendo live, mas pouca gente entregando um conteúdo, e principalmente entregando um conteúdo de qualidade mesmo, que não é visto aí. E aí me perguntou, mas por que tu entregou esse conteúdo, Thiago? Primeiro, porque para mim é muito pouco, né? Ano passado eu dei mais de 150 aulas por Step Team, eu vou durante um ano no YouTube dar 50, né? A maioria aulas que tu aprende em qualquer time, em qualquer curso, porque o mais difícil do poker não é saber a teoria, é praticar, é colocar em prática, né, o que tu aprende, porque é um jogo muito difícil ali, né, que tem que ser treinado todo santo dia para que a variância do jogo não faça com que tu volte a fazer a mesma jogada, né. E o terceiro ponto é o meu propósito, né, meu compromisso com Deus de ajudar o máximo de pessoas possíveis. E que um dia fizeram isso por mim, né? Se lá no meu começo eu não tivesse facilidade, talvez eu não sei nem o que eu estaria fazendo hoje, né? E olhando para o Step Team, assim, eu percebi que nos últimos 2 anos a gente teve mais de 3 mil inscrições. Só que a maioria das inscrições eram jogadores muito iniciantes e que eles estavam meio à deriva nesse mercado. Eles não tinham muito, né, material de qualidade, eles não tinham quem apoiasse eles, porque muitos eram como eu lá no início, não tinham condições mesmo de ter $1, $5 para jogar. E aí eu vi nesses 3 pontos aí uma oportunidade muito grande de, através da disciplina que eu tenho, construir algo aos poucos que vai ser muito grande, assim. E interrompemos a nossa entrevista para rapidamente falarmos do Stars Club. Se você não segue o Stars Club no Instagram, siga urgente para pegar uma molezinha tipo, valendo 30 fichas free, qual foi o maior valor já recebido em uma partida de pôquer. O primeiro jogador que respondeu ganhou esses R$30, olha que moleza, e além dessas promoções maravilhosas, jogando no Star, você vai ter atendimento 24 horas, saque imediato, é claro, e vai poder jogar conosco no nosso clube, no nosso free roll, esse clube pelo qual eu tenho tanto carinho e estou vestindo a camisa dele agora enquanto gravamos. Tenho jogado pouco online, mas quando jogo tenho certeza que é lá. Voltamos para a entrevista de Thiago Grigolete. Grigo, o compromisso com Deus, você citou a questão da oração em outras entrevistas e agora você fala o compromisso com Deus, e obviamente eu estava dando aquela stalkeada no Grigolete e me deparei com uma playlist religiosa no Spotify. Você é evangélico? Não, na verdade, eu não tenho uma religião muito definida, assim, eu sou seguidor de Jesus Cristo, eu conhecia na figura dele alguém que pudesse ser o meu líder, a quem eu quisesse me espelhar, assim, e tento seguir os passos dele, mas não sou afiliado a nenhuma religião. Eu fui católico, assim, quando criança, né? Mas não posso dizer que sou religioso, já que não piso numa igreja, a não ser para um evento assim, há, sei lá, 3 anos, né? Perfeito. Grigo, e outra palavra que você usa, e aí eu vou voltar a fazer a referência ao BGCast, é a palavra gratidão. Você usa ao longo da entrevista, muitas vezes, e uma das coisas que você fala é o seguinte: através da gratidão eu virei a chave da minha vida. É uma palavra curiosa, né? Porque às vezes a gente tem uma palavra, a psicanálise pega muito isso, né? De uma palavra que é um ponto importante na vida e que na vida de cada um é uma. Eu queria que você falasse um pouco na relação com essa palavra, já que você acabou de voltar no assunto, para falar o seguinte: eu preciso estar grato aos caras que me abraçaram lá no começo, quando eu comecei no jogo. Sim. A gratidão é um dos sentimentos mais poderosos que eu já vivenciei assim na minha vida. Quando eu disputava as principais competições lá em Vegas, era um sentimento muito forte que vinha dentro de mim, por ter chego ali, né, por todo mundo que me ajudou a estar ali, né,
Mas o principal, quando eu aprendi a ser grato pelo nada, né? Por nada que eu tinha na minha vida. Quando eu tinha lá só uma cama de solteiro, um ventilador e o meu Clio 2 portas. Mas mesmo assim, eu era grato a Deus porque eu tinha, né, comida no prato, eu tinha amigos, eu tinha uma profissão para bater no peito e dizer que eu era, né, um jogador profissional de pôquer. E foi assim, por muito tempo eu fiquei naquela rotina meio ingrato, assim. E quando eu viro a chave e começo a ser grato pelo que eu tenho agora e não pelo que eu vou conquistar no futuro, magicamente eu consigo me conectar, acho que num sentimento, numa frequência melhor e a minha vida começa a dar uma guinada bem diferente, assim. Bacana demais. Outra coisa que é apontada pelas pessoas com quem eu conversei para a preparação dessa pauta é a questão física, né, Grigo? O Grigo lá do começo da carreira, 2010, 2011, era um cara acima do peso, né? E hoje, só de abrir o seu Instagram e de te ver fisicamente, quer dizer, é outro Grigo no que diz respeito à estrutura física e tem uma questão alimentar também. Você é vegano ou vegetariano? Eu sou vegetariano. Eu comecei no meu aniversário de 30 anos, então vai fazer quase 3 anos aí já. Bacana demais. A questão com relação a ser vegetariano, ela é uma questão moral ou ela é uma questão de preparação física? Ela começa como um flerte de uma coisa moral, assim, muito através da meditação, né? Eu pratiquei o método de Rose por um tempo e é uma filosofia que eles adotam lá. Uhum. Mas depois vira mais um lado de performance, assim. Eu fui num médico, num nutrólogo, e para melhora cognitiva ele me indicou que parar de comer carne vermelha, principalmente, seria muito bom, porque eu passava muito tempo processando o alimento, às vezes 14, 16 horas, e eu que sou gaúcho, então eu fazia aquela churrascada de sem fim, né? Passava uma semana. Mal. Que se diga, abrir mão disso para gaúcho é muito mais grave, muito mais sério do que pro resto do Brasil. Não, meus amigos não entendem até hoje, não conseguem, mas eu acho legal, assim, principalmente para saber que eu não sou escravo de nada, né? Não é só porque eu nasci no Rio Grande do Sul que eu sou obrigado a fazer isso, porque a minha cultura me impôs, né? Eu gosto dessa coisa de tentar experimentar coisas novas. E o que você faz? Come abacaxi ou leva a marmita pro churrasco dos amigos? Porque deixar disso você não vai, né? Com muito queijo, né? E os caras, eles não gostam, mas aí a gente vai lá, leva um pimentãozinho com queijo maravilhoso e eles comem tudo. No final sobra para nós, né? Porque carne tem de sobra, mas o pimentãozinho ali tem poucos, mas eles tudo comem. Maravilhoso. Com relação ao consumo de álcool, você tem alguma restrição? Porque, obviamente, se está parando de comer carne por causa da questão cognitiva, o álcool também pode ser usado o mesmo argumento, apesar de que o Pitão tenta argumentar que não, né? Que time que não ganha, que não bebe, não ganha. Eu bebo, assim, vamos dizer, socialmente, né? Acho que no máximo 2 vezes por semana. Também é algo que aos poucos eu fui perdendo aquele gosto, assim, principalmente pelo destilado. Eu tomo uma cervejinha de vez em quando, mas 2, 3 e acabou. Claro, em comemorações, né, ainda tem aquela memória de um beberrão das antigas e a gente vai passar um pouco do ponto ali, mas eu digo em casa, no dia a dia, no máximo assim, 1 vez por semana e muito pouco aos sábados, né, já que domingo é o principal dia de grind. Perfeito. Tem o nosso posto lá do final do BSOP, né? Pelo amor de Deus, né? Que não tirem isso da gente. Não, tá louco. Ali eu fiz muitas amizades, né? É incrível como, apesar de ter os seus malefícios, a bebida também tem esse lado positivo de socializar, né? Se fosse somente um posto sem bebida ali, ia ser difícil durar muito tempo, né? Sem dúvida nenhuma. Tá louco? Se acabar a cerveja lá, esvazia imediatamente. Grigo, vamos falar um tanto da Step House, cara. Como eu disse, a Step House, naturalmente, eu suponho que ela deve ter vindo depois daquelas casas que o Forbet fez lá no começo. Mas o Forbet fez um projeto, fez o outro projeto e matou há muito tempo. É um projeto que vocês estão com ele ativo, funcionando, rodando, e que na hora que alguém vem aqui, feito o próprio Fett veio contar a respeito da carreira dele, ele trata a casa como um ponto-chave de referência na carreira e na vida dele. A casa meio que foi surgindo naturalmente, assim, né? Primeiro ela começou num QG bem pequeno, na cidade de Tatuí, que é onde o Gui Moura morava. Ele levou alguns jogadores lá na primeira formação, inclusive o Fett era um deles.
E a ideia era que eles pudessem, bem parecido com a ideia do Forbet, que acabou criando excelentes profissionais, né? O que é o fato dos jogadores estar ali respirando poker todos os dias. E Sim. Eu acho que hoje, assim, depois de 3 ou 4 anos de Step House, a gente já pode dizer que o compromisso foi cumprido, assim, né? Apesar de nem todos os jogadores terem resultados fora da média ainda, todos já são jogadores prontos e que é só questão de tempo, né? Alguns, obviamente, já se tornaram campeões mundiais, né? Tiveram excelentes resultados, mas todos, né, são capazes e muito disso vem dessa convivência diária, né? Eu tive um QG por muito tempo junto do Zilb e do Gremistinha e eu sei o quanto eu aprendi, né? A gente acaba aprendendo com a experiência dos outros, não só com a sua. Então, tal jogador estava em tal reta final, uma mão que talvez tu nem saberia, entendeu? Só como tu tá ali, tu aprende, né, por tabela, vamos dizer assim. Então, eu acho que para quem quer, vamos dizer assim, agilizar os seus estudos, é uma experiência que deveria ser experimentada, né? Perfeito. Me conta o formato atual do QG, quer dizer, você falou, começamos lá em Tatuí pequeno, numa casa pequena que era do Gui. Onde está o QG atual? Quantos jogadores que cabem na casa e qual que é o funcionamento do dia a dia da casa hoje? Como é que um jogador se classifica ou, teoricamente, ou é escolhido para ir para lá? A casa pode comportar, acho que até 8 jogadores apertada, assim, e 6 bem tranquilo. Hoje são 4 profissionais que moram lá dentro. Uhum. Tem tudo que um jogador precisa lá, né? Tem quadra de futevôlei, de beach tênis, né? Que tá na moda agora, até me fugiu o nome. Tem academia, tem o salão principal para grindarem junto, né? Tem estrutura de cozinheiro, piscina. Então, é um ambiente assim que propicia tudo que um jogador profissional precisa. Quanto a tá lá, a gente abre assim vagas para os jogadores do time, então assim, o cara pode ir lá passar 10 dias, vamos supor, né, sempre que ele quiser. E para quem quer morar lá, daí a gente já faz uma espécie de seleção, assim, né? O cara tem que preencher alguns requisitos básicos do profissional mesmo. Quer grindar muitas horas por dia, ser interessado para ajudar, assim, né, nos estudos, nesse tipo de coisa. Perfeito. Qual que é a cidade? A cidade é Sorocaba. Ok. E aí, quer dizer, você tem uma casa em Sorocaba em que você tem 4 moradores fixos dessa casa, é isso? Exato. Eles têm um contrato, quer dizer, o jogador entra lá para morar sabendo quanto tempo que ele vai passar ou ele entra por tempo indeterminado? Como que funciona a vida do jogador que mora lá? Porque você não pode... Deixa eu achar uma forma gentil. Você não pode dar o pé no traseiro dele no dia seguinte, porque ele não vai ter casa para morar o jogador que vive lá. Eu acredito que ele tenha contrato com o time, assim, né? Todos os jogadores vão ter um contrato longo com o time ali, quando quiser passar uma experiência no QG. Não faz sentido, né, tá lá e daqui a 6 meses vai vencer o seu contrato. Então já tem um contrato estendido mais longo, assim, e basicamente é isso. Então, 4 jogadores ficam lá fixos. As outras 4 camas, por assim dizer, elas vivem ocupadas? Vocês têm na casa 8 jogadores invariavelmente sempre? Não, às vezes vai ter jogadores de fora lá, né, e acabam dormindo lá, fica meio que uns biliches, assim, vamos dizer assim. A gente tem estrutura para 5 pessoas morar e mais 3 biliches. Então, vai variando, assim, alguém às vezes, para participar do poker na escuta, vem gente de fora, pode ser que durma lá. Tem espaço, assim, para comportar, mas não é uma prática comum, assim, né? Entendi. E aí vocês têm quadra, piscina, você falou, academia, salão, cozinha, etc. A estrutura se justifica? Quer dizer, faz sentido, porque, obviamente, quando você tem um jogador sentado na casa dele, jogando, ele te custa R$0, ele custa a hora do ensinamento dele. Esse outro jogador, na hora que você vai pegar a despesa de uma casa dessa, você está gastando alguns milhares de reais para cada um dos jogadores que moram lá na casa. Acho que o principal ponto é que o lado financeiro, assim, nunca foi o nosso fundamental, né? A gente nunca tratou o time como vamos espremer o máximo, fazer o máximo que der para ganhar dinheiro. A gente sempre quis que fosse uma experiência diferente para o jogador. E a gente viu através da Step House uma grande oportunidade, assim, né? Primeiro, para manter jogadores no time que por um certo tempo teve uma grande rotatividade, assim, né? Os caras aprendiam até certo limite, depois queriam ir para outro time.
E a gente pensou, pô, a gente gasta tanto tempo investindo nesses caras e quando eles estão prontos, eles saem. Por que a gente não cria uma estrutura para que eles sigam aprendendo entre eles, para que eles tenham, né, futuramente também, de acordo com seus resultados, parte do time, que é algo que está aberto e que eu sonho que todos eles virem o meu sócio, como um dia o Leocir virou, né? Uhum. Então, acho que o principal ponto é esse, né? A gente não está muito preocupado com o lado financeiro, com o custo, a gente está mais preocupado com o impacto que isso, né, que essa experiência vai dar no nosso ecossistema, na nossa comunidade, tanto de gente que pode ser tocada através dessa galera lá. Bacana demais. Deixa eu te jogar na fogueira. Gera ciúme a Step House? Tem jogador que acha que merecia estar lá? O que é? Gera fila? Como é que funciona isso? Acho que não. Acho que todo mundo se respeita muito lá dentro, todo mundo se dá bem. Sim, eu digo o seguinte... a casa está aberta para todo mundo, né? A casa está aberta para todo mundo Entre os que estão lá dentro, sim, mas você tem 65 jogadores num time e 5 vagas para efetivamente morar na casa. Então, mas não é todo mundo que está disposto a abrir mão da sua vida, né, da sua família, para ir morar em outra cidade. Então, aliado a isso, não é todo mundo que joga um average buy-in a ponto de poder né, também migrar para essa casa. Tem muita gente que tem namorada, E aliado também ao fato de, como eu falei, a gente não priva ninguém de estar lá, né? Então, às vezes, o cara tem a experiência de passar 10, 15, 30 dias, já passaram, mas não necessariamente de morar lá para sempre, né? Abrir mão da família. Perfeito, fantástico. E a saída, a troca dos jogadores que moram na casa, na hora que o jogador está saindo, o critério é fila vocês têm uma fila, você tem na sua cabeça ali, se sair um jogador da casa, quem que vai ser o próximo que você vai fazer a proposta? A gente tem alguns nomes em mente sempre, né? Pelo desempenho, também pelo que a gente acha que ele pode ajudar lá dentro. Mas é como eu digo, não é todo mundo que está disposto a se mudar completamente a vida, né? Dar uma reviravolta na vida em busca de um sonho ali. Acho que para alguns poucos corajosos aí, eu admiro bastante aí essa postura também. Bacana demais. E a gente vai caminhando para a fase final da nossa entrevista, mas não podemos não falar do Poker na Escuta, que é um projeto que no Brasil está sendo feito pela primeira vez, eu imagino, claro, né? Eu acredito que sim. Eu acho que, se eu não me engano, eles descobriram através de um YouTube gringo aí e tentaram fazer algo parecido. E claro, né, é um teste inicial, né? A primeira temporada ali foi abaixo de muitos problemas, aprendendo com a própria dinâmica, mas eu acho que a essência do programa em si ela é muito legal, né? Uma aula gratuita, assistindo o poker ao vivo, e conforme a gente for caminhando para gourmetizar mais essa experiência, eu tenho convicção que a gente possa vir a fazer um sucesso e ajudar muita gente também que está procurando um conteúdo ou simplesmente para se divertir ali, né? Perfeito. O Poker Out Loud, que é o programa original, que é o norte-americano, ele é da escola Soul for Why, o formato é cash game, só para a gente poder dar o crédito aqui corretamente. E o formato é o mesmo, né? Quer dizer, são jogadores com fone de ouvido e eles não escutam nada do que os adversários estão falando, e na hora que a ação chega em cada um dos jogadores, eles falam alto por que eles estão fazendo cada uma daquelas ações. A primeira pergunta é a seguinte: o que está tocando no fone dos malandros quando eles estão jogando o Grigo? Você bota o Sepultura ali para ele não ouvir o que os outros é Ramones? A primeira temporada o cara poderia escolher a sua própria música ali, né? E agora, nessa segunda temporada, a gente veio com essa ideia de que nós mesmos vamos escolher uma música. Então, vamos botar uma música aleatória lá e o cara tem que se virar. Às vezes, se o cara não está muito satisfeito com aquela música, ele tem que aprender a lidar consigo mesmo ali na mesa, né, e tentar conviver com isso. Mas fica um pouco mais divertido do que várias músicas alternadas, né? E aí a gente consegue também controlar o tempo e fazer as pausas nós mesmos. Entendi, perfeito. O formato que vocês jogam lá, o formato original é no Cash Game. Vocês estão jogando cash ou estão jogando o torneio no Poker na Escuta? Vem a ser um sit and go, né? Sit and go de uma mesa. Entendi, perfeito. Bacana demais, bacana demais. E tem um vencedor no Poker na Escuta, tem um bullyingzinho carinhoso que a gente faz, um jogador com o outro ali, em algum momento quando ganha. Como é que funciona isso? Eu tenho uma história boa lá, que é 100% de aproveitamento, né? Joguei uma vez e fui campeão, mas parece que o Bob Joe é o Papa Poker na Escuta lá, que ganhou a maioria das vezes, né? Um jogador do nosso time também, morador lá do QG.
Que demais, que demais. O feedback desses projetos especificamente, e aí eu estou incluindo tanto o Poker na Escuta quanto o Café com Poker, é legal demais. Quer dizer, quando você chega num BSOP, que você está fazendo esse trabalho, o Café com Poker é mais recente, né? Você chegou a pegar BSOP com o Poker na Escuta, tá nativo? Isso foi algo que a gente escutou bastante no último BSOP, por isso que a gente resolveu investir um pouco mais no Poker na Escuta. Por esse feedback, assim, foi a conversa que mais rolou sobre o Step, era a galera falando, pô, é legal, né? A ideia é legal, bababá, e aí a gente falou, pô, tem aí uma oportunidade, se a galera tá gostando, né? Quanto ao poker, o Café com Poker, eu colhi ali mais de 180 feedbacks para entrar no home game, tinha que responder um feedback breve ali, e assim, os comentários dos caras é algo que te preenche, assim, sabe? Toda vez que eu achar que algum sentimento ruim entrar na minha cabeça, eu vou ler esses comentários e ver o quanta gente eu tô conseguindo ajudar, né? Que demais, que bacana. Grigo, para terminar, uma frase que você falou quando você estava dizendo, falando a respeito da questão técnica, você falou o seguinte, eu entrego o Café com Poker, mas saber a teoria não é o mais difícil é a prática. Cara, eu queria que você desenvolvesse um pouquinho esse pensamento, porque me parece... esse é um cuidado que o time tem que ter de pôquer, né? Porque ele tem que desenvolver o jogador teoricamente para que o jogador tenha liberdade amanhã, se ele saber do time, ele poder se virar por conta própria. Você acredita que a parte prática é o verdadeiro grind do pôquer, muito mais do que estudar? Porque, teoricamente, a parte gostosa... é o jogar, né? Que é o coletivo. Não, com certeza a prática é a parte mais fundamental, assim. É óbvio que a prática aliada a uma boa condução de estudos, né, vai te ajudar. Mas eu digo que é parecido com o próprio futebol, né? Todo mundo sabe como se dá um passe. Difícil é dar o passe, tem que fazer ele muitas vezes até que aquilo se torne natural na tua mente, a ponto que tu não precise nem pensar sobre isso. E o poker é um pouco disso também, né? A gente não pode assistir a uma aula e achar que vai conseguir sair aplicando isso no outro dia. Tem jogadores que têm essa facilidade, mas trabalhando com, 500, 600 jogadores dentro do Step, eu vejo que é muito difícil o confronto entre o que tem que fazer e o resultado que tu tá colhendo na hora, né? Existe muita variância no jogo, então às vezes a gente não consegue adaptar uma coisa no nosso inconsciente que é boa simplesmente porque ela não tá dando certo. Ou outras vezes, né, um livro que me ajudou muito a pensar dessa maneira é o Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman, aquelas situações onde a gente sabe que vai perder muitas vezes e que mesmo assim, matematicamente é boa, né, mas o quanto o jogador de pôquer ele tem dificuldade disso, porque é muito difícil chegar para um cara que dá um call que 80% das vezes ele vai perder, ou seja, ele sempre vai dar showdown atrás, e treinar a mente dele para acreditar que aquilo é bom, né? E, precisa de realmente muito estudo para que essa parte prática do jogo, essa parte matemática não nos confunda e a gente achar que os resultados que a gente está colhendo é o justo, né? Perfeito, perfeito. Eu deixo aqui um abraço para o meu querido amigo Paulo Imediato, que joga pôquer recreativamente, já me falou várias vezes desse livro e falou, Gui, eu acho que esse é o livro mais aplicável a pôquer possível, para o pôquer possível, e ele está na minha lista da Amazon há 2 anos e eu não comprei até hoje. Me conta um negócio, Grigo, você lê pôquer? Você lê coisa específica a respeito de pôquer ou só coisa externa? Vamos dizer assim que 90% externo, mas já li alguns livros de pôquer em inglês. Eu fui a Vegas no 2º ano e voltei com 5 livros. Uhum. E já fazem 4 anos eu consegui ler 2, né? Aquela coisa, cara, achar que vai sair lendo 5 livros de inglês. Mas eu acabei lendo um livro que, inclusive, o Gui Dozzi, um antigo convidado aí, me pediu, né, emprestado, o Mastered Mixed Games. Esse livro é demais, né? Dylan Line, que é sobre vários jogos, né? Eu procuro jogar vários jogos. No último Scoop, inclusive, joguei todas as modalidades. Claro que o nível de dedicação é muito baixo, então se vocês me verem fazer alguma coisa muito estranha aí, eu só estou me testando ali na prática mesmo. Provavelmente não sou um dos melhores ali, mas eu sempre fui muito corajoso e gosto muito dos jogos de outras modalidades, né? Então esse livro eu li, também li... aquele do Exploitative Live Poker, do assassinato. Sim. E teve mais um ou outro aí que eu li também. Bacana demais.
Grigo, cara, queria te agradecer pela presença ilustre aqui no PokerCast e desejar aquela runada maravilhosa, né? Afinal de contas, estamos chegando na época de BSOP, vamos estar lá no BSOP São Paulo e muito obrigado por abrir o coração aqui e por contar essa história maravilhosa. Muito obrigado vocês por deixar compartilhar um pouco da minha história. Nos vemos lá no BSOP, quem sabe para comemorar no posto lá mais uma grande vitória, né? Mas também, se não ganhar, vamos comemorar igual, né? Cervejada vai ter sempre. Sem dúvida nenhuma. Seja comigo te narrando, como foi no BSOP, na cerveja do posto ou lá no salão, certamente vamos estar comemorando. Parabéns pela carreira incrível, parabéns pelo step e é um prazer falar contigo. Muito obrigado, Calil. Tamo junto, valeu. Maravilhoso, maravilhoso. Que homem o Grigo, hein, Lanzinha? Que homem, e se eu não me engano, arrumou troféu, hein? Eu não sei se ele chegou a arrumar troféu, mas ele, mesa final do High Roller, eu sei que ele fez. E tive com ele lá os dias todos, ele com a namorada, noiva, esposa, enfim. É verdade, lembrei. Caiu em sétimo, num às 9 para dama. Verdade, caiu em sétimo. Que parada. Mas eu tive com ele, com aquele casal maravilhoso lá, foi absolutamente sensacional encontrar o Grigo esses dias todos, durante o efeito da entrevista. E GL, aproveita que essa conta tá reguladinha e mate a turma, Grigo. Exatamente. Vou falar um pouquinho da Bodog Poker antes de entrar nas redes sociais. Para quem quer começar a jogar nas mesas mais deliciosas do Poker Online, tem um bônus de boas-vindas para novos jogadores. É só cadastrar, fazer o primeiro depósito para ganhar até 100% de bônus, para ganhar 100% de bônus até $1.000. Você faz o seguinte: primeiro, deposita, escolhe cartão de crédito, Bitcoin, boleto com a liberação antecipada, altas molezinhas, ative seus bônus para jogar. Ou seja, você realiza a ativação antes de começar a jogar e vai acumulando ponto e troca pelos bônus. Sensacional, seu depósito vem também com ticket para jogar, o free $500 free rolling. Bom, vamos de áudio então do Luiz Duarte, que chegou diretamente de Miami. Que homem, tudo sobre a viagem, maravilhoso. Fala conosco, Luiz. Fala, Calil, boa tarde. Bom, prazer aí estar participando novamente do PokerCast. E, pois é, fui para Miami assistir o Masters 1000 e, foi muito legal mesmo. E fez, sim, bastante diferença. Inclusive, os resultados do grupo foram muito, muito bons, principalmente durante esse período que eu estive lá. A gente conseguiu conquistar, somente nessa semana de Miami, foi entre 18 a 20 unidades, viu? A gente terminou um mês... 23,85 unidades, né? O primeiro mês do grupo VIP, foi sensacional. E o fato de estar lá faz total diferença, cara. Tem três fatores importantes. Primeiro, você consegue... especificamente falando de Miami, que é um lugar nessa época do ano muito quente, né? Muito úmido. E você consegue estar sentindo se o dia está muito quente ou não, porque isso pode ser um pouco enganoso, né? Às vezes a temperatura está muito alta, mas tem bastante nuvem, tem bastante vento, bastante brisa. Isso acaba fazendo uma diferença grande para jogadores que não estão acostumados com esse calor. Inclusive, o ATP de Miami é um dos melhores ATPs para você explorar esse calor, essa umidade, né? Esse clima tropical. Tem muitos jogadores do norte da Europa ali, né? Inglaterra, Rússia, Suécia, esses lados que o pessoal sofre bastante, né? Com esse calor, porque eles não estão acostumados, né? A vida inteira eles jogaram em condições diferentes, né? Lá onde eles moram não faz esse tipo de calor. Então você consegue ter uma noção exata de como está o clima. Tem dias lá que não tinha uma nuvem no céu, calor escaldante durante todo o dia. Então esse é um momento bom para você explorar esses detalhes. Outra coisa, o fator da bolinha, né? Quando eu estive lá, eu consegui conversar com o jogador, o Jack Draper, inclusive. Perguntei sobre a bolinha, porque eu tava achando a bolinha um pouco diferente. Eu perguntei para ele, realmente, ele me falou, cara, essa bolinha aqui ela é mais pesada que as outras, ela deixa o jogo um pouco mais lento. Na verdade, bem mais lento, ele comentou. Então, a umidade em si já deixa o jogo um pouco mais lento, né? E esse fator da bolinha, então, foi determinante para eu conseguir explorar isso. Tanto que a gente conseguiu
ter bastante lucro por causa dessas situações aí de estar presente ao vivo. Sem contar também o fato de você estar conseguindo observar algum tipo de lesão ali, o jogador sente alguma coisa que você não consegue ver na televisão, entendeu? Isso aí você já consegue fazer algumas entradas ao vivo, né? Então é bem interessante. E foi muito legal essa experiência de estar presente no Miami Open. Eu já estou vendo, inclusive, nesse exato momento, passagens para Madrid, para estar assistindo o Masters 1000 de Madrid, em loco também. Sensacional, sensacional. O link para entrar no grupo da Duarte Tips gratuito tá aqui na nossa descrição de programa. Sensacional. Obrigado, Luiz. Fantástico e bem-vindo de volta. Que a viagem para a Espanha seja sensacional. E agora sim, redes sociais, Lanzinha. Eu fiquei pensando o que dá para contar do que aconteceu fora do poker, né? Fora do poker ainda dentro do BSOP. E começa pelas falhinhas, cara. Começou que o Léo Rizzo estava no banheiro do evento, alguém reclamou que por algum motivo não tinha papel naquela hora, foi naqueles breaks conturbados e tal. Ele falou, putz, não tem papel para secar a mão. O Léo Rizzo meteu um seca com as cartas e vamos jogando. Prático, rápido e objetivo, né? Exatamente, exatamente. Cara, eu acho que o que aconteceu de glorioso fora o jogo, fora as entrevistas, fora as gravações e, obviamente, as transmissões, foram os encontros nos arredores do BSOP, né? Primeiro tive uma noite fantástica com você, com Gabriela Belizari, com mais um tanto de gigantes do poker, né? Felipe Fio com a Carlinha guerreira, hein? Não tava jogando e foi lá acompanhar as noites todas de bares, etc. Querido Maurício Paulino, rádio, Gui 12 e grande elenco, incluindo o João Bauer, João Fera, o Kelvin, que tiveram lá com a gente. Que coisa maravilhosa. Laurinha Sintra. Laurinha Sintra foi com a gente. Exatamente. Cara, não conhecia ela pessoalmente, né? Fui conhecê-la só lá no evento agora pela primeira vez. Eu cheguei à conclusão que não dá para andar com o senhor. Deixa eu melhorar essa proposta. Eu acho que não dá para andar com o senhor em São Paulo, cara. Eu acho que dentro dos limites de Belo Horizonte, a gente tem limites nós mesmos, entendeu? Na hora que sai do limite do município, a gente perde os nossos próprios limites. Essa é a sensação que eu tô. Não, cara, vamos falar de limite. Eu tava no sábado à tarde comemorando o aniversário da grandíssima primeira-dama Paula Reis, esposa de Caio Rei. Sentamos para tomar 2 horas da tarde. Eu, Gabi, Paulinha, Vini Fenômeno, uma turma. Começamos a tomar uma. Era só um almoço. Como o próprio Caio falou, era só um almoço e aí teve gin. E eu cheguei no BSOP, era 11 e tanto da noite, eu já estava em Nárnia. Aí eu encontro com o Grow. O que a gente faz quando encontra com o Grow? Bebe gin. Toma mais uma. Sim. Bebe gin. Bebe gin. E aí, no auge ali, vai acabar o leite do BSOP, é o último flight que dá pra entrar. Falei, vamos engatar. Ideia brilhante. No final, tá os 3 engatados, eu tomei 18 advertências do floor, isso não é bonito, gente. Não é bonito. Confesso não é bonito. Que eu tava em Nárnia, mas eu tava animado, eu tava rindo, as advertências foram só pra eu rir menos, um pouco mais baixo talvez. Passamos, continuamos bebendo, descemos pro lobby do hotel, e aí foi com essa turma toda que você falou que ia vir todo mundo, de repente a gente arrasta todo mundo para encontrar com o senhor no posto às 5 horas da manhã, e aí teve um monte de coisa errada lá no posto, que é mais álcool, e 6h30. Tudo legal, acho que de ilegal naquela situação toda era só a caixa de som que a gente nem sabia, né? Uma caixa de som que a polícia foi parar lá às 6 horas da manhã para falar que essa caixa de som não podia estar ali. E foi desligado imediatamente em nossa defesa. Imediatamente. Nós somos seguidores da lei. Obviamente eu também não estava dirigindo. Larguei o carro lá, peguei um Uber, fui embora. Só que no dia seguinte, para jogar o dia 2, eu achava que eu estava no dia anterior ainda. Eu estava completamente destruído, destroçado, jogado às traças. Então é isso que o senhor faz comigo. É esse tipo de coisa. Jogado às traças, como diria Zé Neto e Cristiano. O torneio foi devidamente vomitado pelo senhor. Era melhor ter vomitado outras coisas e não o torneio, mas foi o que teve naquele dia. Simples. Maravilhoso, maravilhoso. Eu vou agradecer também, queridos Ari Aguiar e Josi, que me receberam no lar deles para comer uma pizza com o querido Ari, conhecer aquela casa fantástica, nota 10, e ser recebido com carinho pelo casal e pelo Choclo, aquele cãozinho fantástico. E por último, eu fiquei devendo uma história aqui do programa passado, cara, que na primeira noite eu tava dormindo e liguei o ar e de repente eu olhei pro lado, tava o Alan, meu parceiro de quarto, meio encolhido, coberto,
Eu olhei pro armário que estava do meu lado, peguei o cobertor, o cobri, deitei e dormi de volta. Quando foi à tarde, na hora que a gente acorda, né? Porque a gente fica até a madrugada trabalhando, quando não trabalhando, festejando o encontro. Eu falei com ele, falei, Alan, você desculpa, cara, eu te cobri aí que eu achei que você tava com frio. Ele falou, tranquilo, lá em São Bento é relativamente frio, então não sinto muito frio, não. Nós continuamos conversando, daqui a pouco eu olhei pra cama dele, não tinha cobertor algum na cama. E aí eu olhei pro armário, o cobertor estava dobrado dentro do armário, ou seja, eu acordei, olhei pro cobertor, tive a intenção de cobri-lo, sonhei que eu tinha coberto o Alan e voltei a dormir e deixei o parceiro passando frio. Marcelo Lanza, que parada, hein? Freud explica, né? Não, eu tava contando mais com o que vale a intenção. Eu sei que você estava contando com isso. Isso é porque eu te falei quando você me contou o caso, mas agora eu já fui mais além. Ai, que desastre. Ultimamente, ó, pra você ver, você é um menino tão bom que até no sonho o senhor estava pensando em ajudar o colega. Exato, apesar de tê-lo deixado morrer de frio a noite inteira. Não, aí é variância, variância. Muito justo, muito justo. O BSOP demanda sessões de falinhas mais longas, né? Então, contadas as histórias, tivemos uma mensagem do Henry que falou o seguinte, cara, tô viciado no PokerCast, descobri esse ano, é playlist obrigatória para todas as minhas corridas, logo cravo um gigante para poder conversar com vocês. Fazemos votos, Henry, por favor, faça isso. E tivemos um áudio de Douglas Mello. Ele elogiou a Pay for Fun e disse o seguinte... Gui, terminei de ouvir agora a primeira parte de Grigo, né? No famoso 1,5x. Eu acredito que ele vai, no complemento da entrevista, ele deve ter citado isso, mas de qualquer maneira eu vou tomar a liberdade aqui de fazer uma menção, assim, com bastante alegria a respeito da atitude que o Grigoletti tomou nos últimos dias aí, eu diria no último mês. Abriu uma comunidade totalmente gratuita, está disponibilizando um material fudido, com o perdão da palavra, para a galera ali. É uma comunidade muito bacana que está se juntando, já estamos ali com mais de 350 pessoas. Tem um pessoal iniciante mesmo, conhecendo o poker agora, tem uma galera ali já um conhecimento médio e um pessoal que eu diria que é profissional, conhece do jogo. A interação dentro da comunidade tá animal, cara. Essa atitude de Grigoletti, muito foda mesmo, o cara merece muito colher os frutos aí dessa atitude dele. Só para deixar registrado, fantástico, tô fazendo parte ali no Discord, no Telegram, e o cara é pica. Sensacional, que homem, Alan, obrigado pela participação, tamo junto. Boa. Aqui, tô achando que nós vamos de finalização, hein? Superpoker.com.br, tudo sobre poker no Brasil e no mundo. Onde tem poker, o Super Poker está. Na aba de clubes, a guia de clubes do Brasil, onde jogar a agenda diária de torneios. Na aba de vídeos e no YouTube, transmissões ao vivo dos maiores torneios de poker do mundo, análises técnicas, programas de humor e entrevistas icônicas. Revistaflop.com.br, a sua revista de poker, há mais de uma década contando as grandes histórias do poker. Assine já. E Belisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo. Dica cultural. Começo pelo senhor Marcelo Lanza. Cara, você vai falar disso, né? Que eu tô vendo aqui, né? Não, você que mandou, você que colocou no link. Porque essa foi uma dica cultural que a gente combinou de ver junto. E a gente viu ele junto. Sim. E ele é horroroso. Sim. Ele é deplorável. E ele ganhou o Oscar de favorito dos fãs. Tem que falar sobre Arm of Dead de alguma forma. Cara, eu não sabia que era o Oscar, não. Eu vi isso na pauta do programa. Não cogitei a possibilidade dele ter ganho nada, que não seja filme mais tosco da história e sem sentido. Olha, eu confesso que eu vi no Instagram do negócio desse de cinema que tava mostrando melhor ator, Will Smith, pai e tal, foi. E aí tava assim, favorito dos fãs, Arm of Dead. Eu falei, eu fiquei tão em choque que eu nem procurei se foi um Oscar ou se ele ganha a votação popular, o que ele ganha. Mas ele ganhar algo, a não ser filme... Como é que chamava aqueles filmes de antigamente? Não é Crash, não, tosco, sei lá. É muito tosco, cara. É muito tosco. Eu tive de falar sobre isso apenas para um comentário, mas eu tinha prometido para a turma que eu ia trazer 2 dicas essa semana, eu ainda não vi, mas soltou dia 30 agora, soltou a série nova do Disney Plus, Moonlight, promete, engato, hoje à noite já conto os meus maiores detalhes semana que vem, e Morbius também, saiu o filme Morbius, tá no cinema, aparentemente é uma nota 6,5 a 7, então obviamente eu vou lá perder meu tempo ver, porque é isso que a gente faz com o filme mais ou menos.
Perfeito, Lanzinha. Minha dica cultural dessa semana vai ser super simples. Eu tava no BSOP, não deu pra ver muita coisa, então deixa a seguinte dica. Se alguém fizer uma piada com você, por pior que ela seja, evite dar um tapaço na cara de quem fez a piada, porque pode te fazer perder a razão. Espera aí que nós estamos naquele momento de reflexão. Reflita. Reflitamos, refletimos, segue o jogo. @Gui Calil e @Lanza Maia são nossos Instagrams e Twitters. O PokerCast é trazido a você pela Bodog, pela Suprema Poker, pela Pay for Fun, pelo Stars Club e pela Duarte Tips. Estamos no Spotify, Deezer, YouTube, Amazon Music, Podcast Players. Nos indique, nos dê 5 estrelas e a edição é do fantástico Rodolfo Vidal. Um grande abraço a todos e até a próxima semana. Valeu. Amigo ouvinte do PokerCast, se você gostou dessa entrevista, gostou desse PokerCast, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. Quem sabe você me indica um jogador e eu trago pra cá pra entrevistá-lo no PokerCast Super Poker. Valeu! Playing for the high one, dicing with the devil, a gun with the flow, it's all a game to me. 7 or 11, snake eyes watch the news. Double up or queens, double sticks or spring, 3 aces of spades, 3 aces of spades. But that's the way I like it, baby. I don't want to live forever. And don't forget the joker. Machine of the 18, know you wanna see me. Written in wind, the dance man's